Olá, professores, professoras, gestores. Sejam bem-vindos a mais uma reunião de ATPCE. Meu nome é Ana Paula e estou PCNP de Arte. Estarei com vocês neste primeiro momento. Desejo a todos um ótimo dia de trabalho. Os objetivos da nossa reunião são refletir sobre as competências socioemocionais e o seu desenvolvimento intencional na escola. Precisamos refletir como as competências socioemocionais estão inseridas nas habilidades de cada componente curricular, abordando as competências gerais da BNCC e do Currículo Paulista. Então, hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre as competências gerais da BNCC e do Currículo Paulista e as competências socioemocionais. Bom, nós conhecemos já essa mandala das competências gerais da educação básica. Lá no planejamento, a gente começou nossos estudos em cima dessa mandala, né? Então, na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana no pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, são competências que vão garantir o desenvolvimento pleno dos nossos estudantes. São o perfil de cidadão que a gente deseja formar quando eles estão na nossa responsabilidade, né, durante o percurso da educação básica. Então, qual que são as competências gerais? A gente vai fazer uma breve retomada, assim, só para a gente lembrar. A primeira é o conhecimento, a segunda é o pensamento científico, crítico e criativo. Depois nós temos o repertório cultural, a comunicação, a cultura digital, o trabalho e projeto de vida, a argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Então, essas são as competências gerais que a BNCC traz, né? E é importante a gente compreender e aprender a identificar as habilidades das competências socioemocionais nas competências da BNCC. Então, nessa mandala, ela traz o que e para quê, né? O que é a competência e para que ela serve. Assim a gente aprende a articular as habilidades essenciais de cada componente, como eu já disse, né, com as habilidades das competências socioemocionais. Que ao final da nossa TPC vai ter uma parte onde os PCNPs farão uma abordagem mais prática de como trabalhar as competências gerais e as competências das habilidades socioemocionais. A BNCC e o Currículo Paulista estabeleceram em seus documentos o compromisso com a educação integral, a partir de estudos e pesquisa nessa área de articulação entre o desenvolvimento cognitivo e emocional. E a gente precisa considerar alguns pontos, e eu trouxe alguns recortes do documento do Currículo Paulista, tá bom? Então, lá traz assim, ó. O Currículo Paulista considera a educação integral como base da formação dos estudantes do Estado. Independente da rede de ensino que frequenta e da jornada que cumpre, o importante é desenvolver o ser interdimensional na parte intelectual, física, socioemocional e cultural, um ser completo. A gente não aprende por partes, a gente aprende tudo simultaneamente. Então é importante fazer essa articulação entre as competências. E lá no segundo ponto, desenvolver habilidades socioemocionais. Para que a gente precisa disso? A gente precisa propor situações de aprendizagem que articulem o desenvolvimento das competências socioemocionais, essenciais para a sua atuação na sociedade contemporânea. A gente vai trazer exemplo de como trabalhar simultaneamente essas duas vertentes, o cognitivo e o socioemocional. Uma coisa que a gente cobra muito dos nossos alunos é a questão da autonomia, né? Então, para que essa autonomia? Para ele aprender a lidar
com os desafios do século XXI. Então, são as competências para o século XXI, né? Então, a maior autonomia, a mobilização dessas competências, ela serve para acessar, selecionar, construir pontos de vista frente a um volume de informações, né? Que a gente sabe que tem informações que estão aí a todo momento para eles, e eles precisam aprender a selecionar. É uma cobrança que a gente faz dos nossos alunos. Mas eles têm que ter um senso crítico, eles têm que ser coerentes, eles têm que articular com o seu projeto de vida e como isso vai impactar no seu futuro enquanto cidadão e ser humano na nossa sociedade. Outro ponto importante que a gente precisa ter em mente é que as competências cognitivas e socioemocionais, elas são indissociáveis. Acreditamos por muito tempo que as aprendizagens aconteciam separadamente. E hoje, por meio de estudos e pesquisas, atualmente percebemos que essas competências são indissociáveis. E a gente precisa mobilizar seu desenvolvimento simultâneo. Para quê? Para ter uma intencionalidade ao preparar as atividades para unir essas duas partes. Então, a gente acha que quando a gente aborda os conteúdos, os meninos vão estar desenvolvendo apenas a parte cognitiva. Mas para ele desenvolver essa parte cognitiva, ele precisa estar emocionalmente bem para poder absorver e aprender, tá bom? E é uma palavrinha que a gente sempre está usando, está sempre escutando muito, é a questão da intencionalidade. Então, quando a gente tem intencionalidade, quando a gente percebe que ao elaborar nossas atividades, a gente precisa ser explícito para eles, a gente não fala sobre as habilidades, a gente não apresenta a habilidade cognitiva do nosso componente curricular para ele, então agora a gente vai aprender a apresentar qual habilidade, qual competência socioemocional eles estão desenvolvendo ao passar por uma situação de aprendizagem. Então, todas as informações, elas estão lá no Currículo Paulista, na página 28 e na página 32. O modelo das 5 macrocompetências foi um modelo científico que o Instituto Ayrton Senna adotou dentro dos vários que existem e que organiza a ampla variação de competências socioemocionais, porque existe uma gama muito grande de estudos que identificaram variados tipos de competências socioemocionais. Dentro destes macrocampos são desdobrados 17 competências socioemocionais que são identificadas como importantes de serem desenvolvidas, né? Então, eles fizeram um compilado, pegaram um modelo organizativo e, vamos dizer assim, que são as principais, tá? Quando a gente pensa em competências socioemocionais, a gente pensa na formação integral do aluno. E como que a gente vai garantir o desenvolvimento pleno desse aluno? A BNCC retoma essa questão a partir das leis de diretrizes e bases da educação e dos DCNs. Quando a gente vai ler a lei, a gente percebe que desde essa época notou-se a importância de articular as competências cognitivas e socioemocionais, né, onde a gente percebe uma visão de educação integral. Então, desde 1996 já se tem esse estudo. Não existe uma divisão ou hierarquização entre elas. Uma não é mais importante que a outra. Com os estudos desse tema e a prática de articular essas competências durante a preparação das atividades, conseguiremos perceber as competências socioemocionais presentes nas 10 competências gerais da BNCC. Então, isso é um estudo e uma prática que a gente tem que adotar daqui para frente. É importante a gente conhecer profundamente os aspectos socioemocionais presentes nessas competências e fazer essa articulação. Para fechar essa parte, os estudos sobre o tema realizados na área da psicologia diz que as competências socioemocionais são entendidas como influenciadoras do modo como uma pessoa pensa, sente, decide e age em determinada situação ou contexto. Hoje, sabe-se que elas não são fixas, ou seja, são flexíveis e maleáveis, se manifestam com intensidades e modos diferentes de acordo com as situações vivenciadas por cada indivíduo. Então, não tem como. A gente sempre se pergunta o que está acontecendo com o nosso aluno que ele não aprende. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho, aprender um pouquinho sobre as competências socioemocionais, para a gente perceber algumas coisas e preparar nossas atividades
para garantir o desenvolvimento das competências socioemocionais, articuladas com o nosso currículo. Então, quem são essas macrocompetências? Então, elas são 5: abertura ao novo, amabilidade, autogestão, engajamento com outros e resiliência emocional. Dentro desses 5 macrocompetências, cada uma tem, vamos dizer assim, as microcompetências. Por exemplo, lá dentro do campo amabilidade, nós temos a empatia, o respeito e a confiança. Tá? Então, isso aqui nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, tá? Por que a gente precisa conhecer esse mapa? Vamos dizer assim, esse modelo organizativo de competências socioemocionais. Eles farão parte do nosso trabalho docente. Quando formos preparar nossas atividades, nossas situações de aprendizagem, nós vamos aprender a identificar qual competência socioemocional está implícita ali. Lembrando que a gente tem que ser muito claro ao falar com o nosso aluno que durante aquela atividade ele vai estar desenvolvendo uma habilidade socioemocional. Outro documento que é importante vocês também terem sempre à mão é essa tabela, né? Essa tabela ela foi realizado um estudo que propõe a priorização de algumas dessas competências por ano série, considerando a maturidade do aluno, né? Então, por exemplo, lá no 6º ano, prioriza-se o campo da amabilidade, da resiliência emocional e da autogestão, né? Por quê? Porque considera que nessa faixa etária o aluno ele precisa ter um foco mais direcionado nesses 3 campos, tá? Isso não quer dizer que não se pode trabalhar, por exemplo, no campo abertura ao novo, não é verdade? Então, é uma forma de organizar essa priorização dessas competências socioemocionais. A gente espera que ao final da educação básica, na hora que eles finalizarem o 3º ano, eles já tenham vivenciado situações de aprendizagem que perpassem por todas as competências socioemocionais. Tá? Lembrando que não é obrigatoriedade a gente ficar trabalhando apenas um de acordo com o ano série, mas é importante a gente dar uma atenção maior a isso, tá? Então, todas as situações de aprendizagem elas podem ser planejadas considerando o desenvolvimento das competências socioemocionais, sobretudo as priorizadas em cada ano série. Essa tabela ela precisa estar à mão sempre para a gente poder fazer as comparações na hora que formos preparar nossas atividades. Então, articular as habilidades de cada componente curricular, identificar as competências socioemocionais presentes ali e propor situações que vão desenvolver ambas as habilidades, tá? Bom, agora vocês vão ficar com a PCNP Simone, que vai aprofundar um pouquinho mais sobre cada um desses campos das competências socioemocionais. Até breve, um bom trabalho. Olá, professores, professoras, professores coordenadores, equipe gestora, sejam todos muito bem-vindos à nossa TPC. Hoje a temática central é tratar sobre as competências socioemocionais. E quando a gente lida com esse tema, uma das principais perguntas que nós precisamos fazer é: como nós aprendemos? Como o nosso aluno aprende? Para fundamentar a nossa pergunta, nós temos uma das linhas de pesquisa que é a neurociência. E Ivan Esquerdo nos diz o seguinte: a memória é a aquisição, formação, conservação e evocação de informações. Esta aquisição de novos conhecimentos é também chamada de aprendizagem, pois só se retém na memória o conteúdo que foi aprendido. Aprendizagem, portanto, é um processo complexo que envolve a formação de novas memórias. A educação, por meio do processo de ensino e aprendizagem, tem como objetivo o grande desenvolvimento pessoal, adequando o aprendiz ao meio no qual ele está inserido.
Educar é proporcionar oportunidades e orientação para a aprendizagem, para a aquisição de novos comportamentos. Então, a gente começa a perceber que o processo de ensino e aprendizagem está relacionado à nossa memória. Aqui nós temos uma visão bastante simplista sobre o nosso cérebro, né? Nós temos aqui o aspecto de vista lateral e aqui superior. Aqui nós temos algumas funções principais e a gente observa que o comportamento e a emoção estão aqui, ó. Quando nós estudamos, eles estão baseados necessariamente no nosso lobo frontal. Nós temos os movimentos coordenados, movimentos básicos, tato, associação visual, visão, audição e fala. Então, aqui nós vemos, dentro destas funções, algumas que são essenciais para o nosso processo de aprender e para o nosso dia a dia, para as nossas funções cognitivas. E quando a gente fala sobre aprendizagem, não é? Nós temos um estudo bastante profícuo que está em andamento, que é sobre as competências socioemocionais. Quando nós trabalhamos competências socioemocionais, nós temos aí 3 conceitos que precisam ser levados em consideração. O primeiro, conceito de competência. Quem é uma pessoa competente? Aquela pessoa que tem capacidade para fazer algo e fazer algo de forma o quê? Muito bem feita, muito bem organizada, não é? Criar estratégias para fazer esse algo. O conceito de socioemocional. Sócio, que é relacionado à sociedade, social. Então, desde o processo de socialização primária e secundária, nós estamos o quê? Relacionados com a família, com a escola, com os colegas, e por meio deles nós aprendemos várias coisas. E nós aprendemos também o quê? Trabalhar e verificar quais são as nossas emoções, quais são os nossos sentimentos, né? E se a gente observar um trajeto no estado de São Paulo, qual foi o percurso? Nós temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Que ela já trabalha dentro das 10 competências gerais a importância das competências socioemocionais. Nós temos o novo currículo paulista, que carrega como a ideia central a educação integral do ser, ou seja, valorizar todas as dimensões do ser humano. E, de acordo com vários estudos, principalmente da neurociência, a gente tem observado que as pessoas, não é? As pessoas aprendem por meio do aspecto cognitivo e do aspecto socioemocional. Então, não se trabalha somente com um ou com o outro, mas os dois estão conectados e de forma indissociável. E para isso nós temos o Instituto Ayrton Senna, que é parceiro da Secretaria da Educação, que trabalha com um modelo organizativo de competências socioemocionais. Que modelo é esse? Nós temos, então, 5 macrocompetências e dentro das 5 macrocompetências, nós teremos algumas competências socioemocionais que podem ser desenvolvidas. A primeira macrocompetência é a abertura ao novo, ou seja, capacidade de uma pessoa ser flexível, apreciativa diante de situações desafiadoras, incertas e complexas. O que se observou dentro da escola? Quando trabalhada a macrocompetência abertura ao novo, pode-se perceber menor número de faltas na escola, avanço na escolaridade, aceleração do desenvolvimento de habilidades cognitivas. E observou-se também que essa abertura ao novo, ela proporciona ao estudante a possibilidade de criar metas, projetos de vida. Nós temos aqui como competências relacionadas à macrocompetência, que é a abertura ao novo,
a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. A segunda macrocompetência é a amabilidade, que é a capacidade de conhecer pessoas, ser afetuoso, solidário, empático, ou seja, ser capaz de compreender, sentir e avaliar uma situação pela perspectiva e repertório do outro. Aqui nós podemos observar que se relaciona com empatia, respeito, confiança. E foi observado que quando se trabalha, não é, com a macrocompetência da amabilidade, a conclusão do ensino médio e diminuição dos indicadores de violência. Como competências socioemocionais, nós temos o respeito, a empatia e a confiança. Nós temos como terceira macrocompetência a autogestão, que é a capacidade de ter foco, responsabilidade, precisão, organização e perseverança com relação a compromissos, tarefas e objetivos estabelecidos para a vida. Também está relacionada à capacidade de autorregulação. E os estudos observam que o desenvolvimento das competências socioemocionais relacionadas com a autogestão aumenta as notas escolares, as notas em avaliações externas, aumento do nível de conhecimento e desempenho acadêmico em leitura, escrita e resolução de problemas. E proporciona também o desempenho com o trabalho, planejamento financeiro e manutenção da saúde. Como competências socioemocionais relacionadas à autogestão, nós temos foco, responsabilidade, organização, persistência e determinação. A nossa próxima macrocompetência é o engajamento com os outros, e ele diz respeito à motivação e à abertura para interações sociais. Estudos mostram que o desenvolvimento das competências socioemocionais como iniciativa social, assertividade e entusiasmo evitam a evasão escolar e, na vida adulta, está relacionado a realizações no mundo do trabalho, empregabilidade e equilíbrio salarial. Ajuda a ter abertura para conhecer e falar com outras pessoas, manifestar opiniões e ter assertividade em ocasiões que necessitem disso. É importante para a formação de lideranças. E, como competências socioemocionais do engajamento com os outros, nós temos iniciativa social, assertividade e entusiasmo. Outra macrocompetência fundamental é a resiliência emocional, que diz respeito à capacidade de aprender com situações adversas e lidar com sentimentos como raiva, ansiedade e medo. Ajuda a manter a calma, a ver o lado positivo das coisas e a lidar melhor com situações estressantes e com emoções, como raiva, frustração, tristeza. Estudos relacionam o desenvolvimento das competências socioemocionais como tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração, com o aumento das chances de ingresso no ensino superior e o aumento do desempenho acadêmico. Aqui nós podemos observar as competências socioemocionais relacionadas à macrocompetência, resiliência emocional, que são tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância à frustração. Nós podemos observar, então, hoje, a importância e o compromisso tanto da BNCC quanto do Currículo Paulista com a educação integral do estudante, ou seja, valorizar todas as dimensões que envolvem o ensino e a aprendizagem do nosso estudante. Nós podemos observar a priorização dessas competências emocionais como fundamentais para um bom ensino e para uma boa aprendizagem dos nossos estudantes. Podemos observar ainda que as competências cognitivas e socioemocionais são indissociáveis e
proporciona o desenvolvimento da autonomia e competências voltadas para o século XXI. Podemos observar, então, que por meio daquele mapa, não é, que possui as macrocompetências, as competências socioemocionais e todas as séries disponíveis para serem desenvolvidas, as macro e as competências socioemocionais, nós precisamos da intencionalidade na elaboração das atividades. Ou seja, é o momento da gente observar o que a gente consegue fazer com essas competências ou não. Quando nós trabalhamos com determinada situação de aprendizagem, tema, objeto do conhecimento e as habilidades específicas, nós podemos relacionar essas macrocompetências e as competências socioemocionais àquele conteúdo proposto. E isso precisa ficar registrado de forma explícita, ou seja, imagine que você irá trabalhar com a resiliência emocional do seu aluno, não é? Tolerância ao estresse. Isso precisa ficar registrado tanto no seu diário, quanto no seu plano de aula, na sua rotina, no documento utilizado pela escola para registro das atividades, tá? Nós temos aqui as referências, né? Nós vimos a anatomia do cérebro, a BNCC. Nós temos aqui um dos artigos do Instituto Ayrton Senna, que é Como Organizar Escutas dos Estudantes, as competências socioemocionais, o currículo paulista, o site do Instituto Ayrton Senna, né, voltado para esses estudos para os estudantes, e o livro Memória de Ivan Esquerdo. Nós agradecemos pela atenção e quaisquer dúvidas, sugestões, nós estamos à disposição. Um abraço e fiquem agora com os componentes específicos. Tchau, tchau! Olá, colegas professores, bem-vindo a esse segundo momento da nossa TPC de hoje. Neste momento, iremos conversar um pouquinho especificamente sobre o componente curricular de Biologia, se tratando de competências socioemocionais. Meu nome é Eliane, estou como PCNP de Biologia na Diretoria de Ensino da região de Franca. Desejo a todos um ótimo momento de trabalho e lembro que o terceiro momento dessa TPC de hoje iremos fazer uma interação pelo Teams. Não percam! Os nossos objetivos deste momento serão, então, selecionar uma habilidade dentre aquelas habilidades que já foram selecionadas como essenciais pela SEDUC e relacionar essa habilidade com as competências socioemocionais. Analisar as atividades que já estão no caderninho do aluno e que permitem o desenvolvimento dessas competências socioemocionais e propor sugestão de atividade que contemple o desenvolvimento dessas competências, juntamente com o desenvolvimento da habilidade e do objeto de conhecimento que a gente selecionou. Vale aqui lembrar fazer caber a competência dentro da habilidade. Isso tem que surgir naturalmente. Por isso a importância dessa análise e dessa seleção. As competências socioemocionais, então, como a gente já viu na primeira parte da TPC, estão presentes tanto na BNCC, dentro das 10 competências, né, como dentro do currículo paulista. Estão divididas nessas 5 macrocompetências, que são amabilidade, abertura ao novo, autogestão, resiliência emocional e engajamento com os outros. Como que a gente pode preparar um roteiro de estudos para os nossos alunos que desenvolva essas competências socioemocionais? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar a habilidade própria do meu currículo, própria de biologia, no caso, e a competência socioemocional que vai ser desenvolvida durante as atividades. É importante ressaltar a intencionalidade, que as competências socioemocionais devem ser trabalhadas com intencionalidade. Estar presente nos registros do professor, e aqui ao lado um lembrete desse registro, que pode ser
que deve estar então presente no plano de aula, no diário de classe, na rotina, no roteiro de estudo explícito para o aluno. O aluno precisa saber que com aquela atividade ele vai estar também desenvolvendo as competências socioemocionais. E também precisa estar presente na avaliação que eu vou propor para o meu aluno dessas atividades. É importante articular o desenvolvimento da habilidade e da competência socioemocional com o objeto de conhecimento que está sendo trabalhado e propor através de sistematização de atividades, com metodologia ativa, protagonismo juvenil, autonomia, que também estão muito presentes nas competências socioemocionais, o desenvolvimento da habilidade e da competência. Ok? As competências socioemocionais, então, foram divididas nesse quadro e selecionadas dentro de cada ano e série aquelas prioritárias. Então, eu destaquei aqui as prioritárias do ensino médio, que é o nosso foco, mas também vale lembrar que todas essas competências socioemocionais estão muito interligadas entre si. E muitas vezes vamos trabalhar, por exemplo, a organização, mas junto à determinação, mesmo não sendo o foco da primeira série. Isso não tem problema. A gente precisa só atentar às prioridades, mas não precisamos descartar as outras competências. Trouxe também algumas reflexões sobre essas competências socioemocionais. Reflexões importantes para a gente fazer quando estivermos preparando o roteiro de atividades aos nossos alunos, quando estivermos planejando as nossas aulas. Então, compreender e fazer-se compreender. Lançar mão de recursos de aprendizagem que auxiliem os alunos a falar explicitamente sobre habilidades socioemocionais. Então, a gente já trabalhava sim muitas competências socioemocionais, mas muitas vezes implicitamente. Não colocamos no nosso diário, nos nossos registros, os meninos não sabiam explicitamente que estaríamos desenvolvendo tais competências. Agora é um momento de deixar isso explícito, dos nossos alunos também entenderem que estamos sim desenvolvendo as competências socioemocionais. A gente com isso ajuda até na segurança do aluno e consegue promover melhor essa aprendizagem dos nossos alunos, Então, o aluno precisa ver o professor como um colaborador do desenvolvimento dessas competências. É interessante identificar obstáculos, priorizar objetivos e replanejar, sem cair no achismo. As competências socioemocionais também trabalham um conjunto de características que cada pessoa tem em uma combinação diferente, em diferentes graus. Então, é importante a gente saber respeitar o desenvolvimento dessas competências no nosso aluno e também em nós mesmos, E aqui tem uma frase para a gente refletir. Todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai viver toda a sua vida acreditando que é estúpido. Ainda algumas reflexões sobre as competências socioemocionais. Desenvolver essas competências com os nossos alunos tem alguns impactos positivos, como, por exemplo, na aprendizagem, gera um ambiente mais favorável à aprendizagem e melhores resultados dos alunos nas disciplinas curriculares tradicionais. Nós sabemos e quantas vezes nós comentamos, pedimos no decorrer dos nossos anos aí anteriores de trabalho, que sim, o socioemocional do nosso aluno atrapalha a aprendizagem das disciplinas curriculares. Sim, o socioemocional interfere no cognitivo do nosso aluno. Quantas vezes percebemos que alunos que estão com problemas familiares acabam trazendo algum prejuízo na sua aprendizagem? Então, trabalhar isso explicitamente, desenvolver isso junto com os nossos alunos, ajuda também ele a melhorar nos componentes tradicionais. No desenvolvimento integral, prepara os estudantes para estar no mundo, compreender os diferentes, ser críticos e atuantes, tomar decisões pautadas na ética.
Ajuda-nos a construir seu projeto de vida e capacitar para o mundo do trabalho. Então, também o desenvolvimento das competências socioemocionais vai ajudar o aluno lá no projeto de vida, que agora também é, né, um componente que ele traz, o projeto de vida, porém ele precisa ser trabalhado, escutado, desenvolvido por todos nós e não só pelo professor de projeto de vida. Dessa forma a gente desenvolve, né, um ser humano melhor que vai estar mais apto para o mercado de trabalho. Também tem impacto positivo na promoção de equidade. Dialogam com as necessidades da sociedade civil, mobilizam famílias e contemplam seus anseios, suprem as carências de oportunidades e geram impacto nos indicadores sociais. Claro que um indivíduo que sabe como tratar a si mesmo, né, que tem um controle emocional, ele também se coloca melhor na sociedade. Isso vale tanto para os nossos alunos como para nós professores. E também tem impacto positivo na mudança cultural. Transforma o currículo e a escola, estimula a atitude cidadã, contribui para o desenvolvimento de uma cultura de paz. Muito importante e tão necessária, principalmente nos dias atuais, não é mesmo? Esses 2 últimos slides das reflexões foram tirados do site, tá? Porvir e também da Nova Escola, ok? Vai estar nas referências, caso vocês queiram dar uma olhadinha para estudar e aprofundar um pouquinho mais. Eu trouxe aqui agora o quadro das habilidades essenciais da SEDUC, que nós já estamos familiarizados, né? Eu selecionei para trabalhar neste momento a primeira série do ensino médio, que traz aqui para nós o objeto de conhecimento, que é a interdependência da vida, certo? A intervenção humana e os desequilíbrios ambientais, em todo o decorrer aqui das 4 habilidades essenciais da SEDUC. E eu selecionei especificamente para o nosso trabalho de hoje a última habilidade aqui do quadro, ok? Que já a gente vai ver ela mais de pertinho. Então, como objeto de conhecimento, nós temos a interdependência da vida e a intervenção humana e os desequilíbrios ambientais, problemas ambientais contemporâneos, poluidores e condição do solo e da água nas regiões do Brasil, destino do esgoto, tratamento da água e ocupação do solo e eutrofização. Só de olhar esse objeto de conhecimento, analisar ele um pouquinho, a gente já pode colocar aqui algumas competências socioemocionais, como eu destaquei aqui, ó. Iniciativa social, empatia, respeito, organização e responsabilidade. A habilidade essencial desse exemplo será identificar e caracterizar 1. O processo de poluição das águas por matéria orgânica e detergentes. 2. Fatores ecológicos que interferem no tamanho de uma população em situação de despejo de esgoto de água, bem como relacionar a morte de peixes à falta de oxigênio e reconhecer propostas que permitem reduzir a poluição das águas. Como de costume, eu grifei os verbos para a gente, quando for, né, desenvolver essa habilidade e avaliar essa habilidade, atentar se realmente estamos avaliando para esses verbos no desenvolvimento da habilidade. E grifei de rosa aqui as propostas que permitem reduzir a poluição, porque ela está muito ligada também com a competência socioemocional. Nesse momento de hoje, nós não vamos fazer o tratamento didático da habilidade em si. Por exemplo, se dará mais dentro da competência socioemocional mesmo. Então, eu elenquei aqui de novo, coloquei aqui de novo, as competências socioemocionais priorizadas para a primeira série do ensino médio. Então, nós temos, dentro do engajamento com os outros, iniciativa social, dentro de amabilidade, empatia, dentro de resiliência emocional, autoconfiança
em autogestão, organização e responsabilidade, em abertura ao novo, curiosidade para aprender. Mas eu tenho que trabalhar todas essas habilidades de uma vez, todas essas competências socioemocionais de uma vez? Não. Vou trabalhar aquela que a atividade que está presente, que eu estou desenvolvendo, permite eu trabalhar, permite eu desenvolver. Mas essa atividade que eu estou trabalhando dá certa responsabilidade, mas dá certo também persistência. Ótimo, sem problema. A gente só não pode esquecer essas que estão priorizadas, serem desenvolvidas. E lembrando, nós não vamos forçar o desenvolvimento dessas competências. Elas vão acontecer de acordo com que as atividades nos permitem trabalhá-las, ok? Eu trouxe aqui o caderno do professor, as páginas 5 e 6 que vocês já conhecem, mas só para ilustrar que ele já traz aqui a relação das habilidades, do quadro de habilidades do segundo bimestre com as competências 2, 7 e 10 da BNCC. E eu gostaria de destacar aqui que a competência 2 fala sobre ética, 2 e 7, sobre ética, né, que pode ser trabalhada, criatividade, imaginação, e também a competência 10 trabalha autonomia, responsabilidade, que são competências socioemocionais também priorizadas nesse momento, naquele quadro que a gente acabou de analisar. Então, está tudo muito ligado, né? Eu selecionei 2 atividades para a gente dar uma analisada de como podemos trabalhar. A primeira é essa pegada ecológica do caderninho do aluno, que estão nas páginas 49 e 50. No primeiro momento, o caderno traz uma reflexão das atitudes dos alunos, traz 2 questões aí para ele analisar, observar, indicar as atitudes que ele tem. Nesse momento aqui dessa atividade, nós podemos trabalhar de forma explícita a autogestão, responsabilidade. Qual que é a responsabilidade do aluno em relação ao meio em que ele vive, ao meio ambiente, à sustentabilidade? E embaixo, quando ele pede para o aluno, né, ler o texto, refletir e pensar qual a relação entre o cotidiano dele e o meio ambiente, nós podemos trabalhar também dentro de amabilidade, empatia e respeito, e dentro de autogestão, responsabilidade. Percebe que o próprio material já traz essas possibilidades de desenvolver as competências socioemocionais. Trouxe também, da página 56, a ação cidadã. Nesse aqui, a gente pode trabalhar de forma explícita o engajamento com os outros, iniciativa social, porque ele pede para que o aluno observe um problema em relação a desequilíbrios, poluição, o que pode ser feito, como pode ser feito, quem serão os responsáveis, um prazo para essa ação. É uma iniciativa social, é também responsabilidade, é também organização. Como a gente falou, todas essas competências socioemocionais estão muito interligadas entre si. Então, dentro dessas atividades que já estão no caderno do aluno, o que a gente pode propor para conseguir perceber o desenvolvimento dessas competências socioemocionais? Por exemplo, fazer questões reflexivas que levem à mudança de atitude, porque o desenvolver competências socioemocionais precisam também estar explícita na mudança de atitude que nós temos, né? Nossos alunos. Então, como resiliência emocional, autoconfiança, eu posso propor questões reflexivas lá na pegada ecológica que levam o aluno a gerir ou adquirir sua autoconfiança. Será que ele se coloca como personagem fundamental do processo ou ele é mais um no mundo? Será que ele percebe que as atitudes que ele tem diariamente podem favorecer ou não o desenvolvimento sustentável da sociedade, do ambiente? E como proposta, eu fiz um área que você pode acessar aqui por esse QR Code. Você analise, observe uma ideia, uma sugestão. Você pode utilizar ou não, melhorar, adaptar para a sua realidade dos seus alunos. O aluno poder fazer aquela atividade, verificar qual que é
o problema, o que vai fazer, quem vai fazer lá na ação cidadã, ele precisa ser organizado. Então, propor um planejamento para o aluno em relação a essa atividade. Passo a passo, tempo, se ele cumpriu, se registrou, data. Então, tudo isso demonstra a organização e também se ele teve responsabilidade com aquilo, como que ele levou o desenvolvimento dessa atividade. Lembrando sempre que a gente precisa pensar na devolutiva e no registro dessas atividades. Além das habilidades específicas, eu preciso também analisar o desenvolvimento dessas competências e ser registrada no diário, no modelo de ficha, e aí da forma com que o professor está fazendo e acha melhor. É preciso também pensar em estratégias de como esse aluno vai fazer essa devolutiva para você. É importante a gente lembrar do desenvolvimento, né? E não só o produto final. Então, se ele avançou, quanto ele avançou. Se era um aluno desorganizado, será que ele conseguiu se organizar? Se era um aluno que não percebia a sua importância, o seu papel na sociedade, será que ele começou a perceber? Será que ele entendeu a sua responsabilidade? E dessa forma, avaliar e registrar esse desenvolvimento. Como uma proposta também de avaliação, eu trouxe para vocês, além da participação e engajamento na atividade, realização das atividades propostas, uma autoavaliação, né? E um modelinho aqui simples, por meio de rubrica. Aquele professor de biologia que também está trabalhando no projeto de vida, já viu também um modelo aí de rubrica, né? Que o menino, ele se coloca em que grau ele está em frente aquele questionamento. Então, se ele já desenvolveu plenamente, parcialmente, se não desenvolveu, se ele gostaria de fazer algumas observações. Então, aqui, por exemplo, tirei dúvidas do roteiro de atividade, consegui identificar as competências socioemocionais trabalhadas, porque se eu vou explicitar para o aluno que com aquele roteiro vou desenvolver tais e tais competências, será que ele consegue observar isso? Ele sentiu esse desenvolvimento, ele se percebeu desenvolvendo essas competências? Também é muito interessante. Então, temos aqui como referência o Guia de Transição do Ensino Médio, Caderno do Professor e do Aluno, a BNCC, o Instituto Ayrton Senna, que é parceiro do Estado, né, parceiro da SEDUC, e que trouxe para nós aquele quadro das competências socioemocionais, o Instituto Porvir e a Nova Escola, que foi da onde tiramos aquelas reflexões iniciais. Eu trouxe aqui como acessar o Teams pela primeira vez para aquele professor que ainda não tem familiaridade com essa ferramenta. Precisa entrar no Office, né, no Office 365 ou office.com, usar o seu e-mail institucional, que é @professor.educacal.sp.gov.br. Se você não sabe o seu e-mail institucional, entre na sede, ele fica na lateral superior direita, e aí então você consegue achar seu e-mail institucional para poder acessar o Office. A senha de acesso é a mesma senha que você usa para entrar na sede. Assim que você se conectar, então, no Office, você tem acesso ao Outlook, que é o seu e-mail, você tem acesso ao Teams, Planner e muitos outros aplicativos, e também o que eu usei para fazer o formulário do QR Code que eu passei para vocês. É muito interessante fazer uso desse pacote, tem muitas ferramentas que vão nos ajudar e auxiliar nesse momento, principalmente nesse momento de atividades não presenciais. Então, eu coloquei aqui o código da nossa equipe. Peço que vocês participem, entrem na nossa equipe de Ciências da Natureza. Esse é o código. Assim que você entrar no Teams, você vai à direita, no canto superior direito, clicar em ingressar ou criar uma equipe. Ele te leva para uma outra página e você consegue ingressar em uma equipe com um código. Então, é só digitar esse código que está na tela que você já fará parte da nossa equipe no Teams. No canal de Biologia já tem alguns documentos e assim que possível, sempre que surgir algum documento novo, eu vou estar
compartilhando com vocês lá. E é nesse canal também, nessa equipe também, que estará acontecendo a nossa interação de hoje. Eu preparei um formulário não obrigatório, mas que tem a intenção de entender quais professores já fazem uso da ferramenta, quais ainda não, quais dificuldades que vocês apresentam ou não, e também um espaço para sugestão e observações dos nossos ATPCs. Fiquem à vontade e nos ajude lá. Você pode acessar tanto pelo QR Code quanto pelo link que está aqui abaixo. Agradeço a participação e atenção de todos. Espero vocês agora na interação do Teams. Tchau, até mais!